Pessoal, entrando ao vivo com vocês, o nosso cara a cara, e hoje a gente tem a presença do presidente da Câmara, Alexandre, da Farmácia, e também do advogado, do procurador da Câmara Municipal, o doutor Renato, e a gente vai estar batendo um papo aqui a respeito desse aumento, desse reajuste, dessa adequação, como queira chamar, e esclarecendo algumas coisas, presidente. Eu quero de início te agradecer pela entrevista, tendo em vista que eu vinha questionando o senhor desde o dia que essa lei entrou nessa casa, lá no mês de julho. Eu tentei acesso a esse material, não consegui na época. Hoje me foi informado que a reunião da Câmara na época, que eu questionei sobre a reunião, teve um problema de internet, essa reunião saiu do ar na ocasião e a gente não conseguiu ter acesso a ela. Com a pandemia, esse assunto ele acabou se enterrando e eu não consegui ter acesso a documentos nenhum. Esse caso ele estourou novamente e gerou muitos questionamentos agora. E eu queria estar aqui hoje conversando com o senhor, para que o senhor possa também se manifestar a respeito de como que foi apresentado esse projeto aqui, a situação de momento desse projeto, e a gente vai entrar também nas questões federal e na questão constitucional, para a gente saber mais ou menos o que vai caminhar daqui para frente, tendo em vista que tem algumas denúncias no Ministério Público em relação a essa situação, inclusive denúncia feita até por minha pessoa também, em relação à questão constitucional do projeto. E eu queria te dar a oportunidade, porque o senhor se colocou numa posição de não falar com a mídia, em momentos o senhor, de certa forma, atacou como a mídia estaria te destruindo a sua imagem, manchando a sua pessoa, e hoje o senhor se posiciona e eu fico elogiado por ter essa oportunidade de estar entrevistando com o senhor. E eu queria que o senhor falasse a respeito dessa situação. A lei, ela entrou aqui em julho, ela foi votada no momento de um veto presidencial e ela foi destacada aqui agora após eleição. Qual que é a situação que o senhor tem a esclarecer a respeito da entrada da lei e o porquê dela só vir à tona questões de valores depois da eleição? Uma boa noite, Jefferson. Boa noite, telespectadores aí do canal do Jefferson. Eu não me posicionei contra falar com toda e qualquer mídia. Eu me posicionei contra falar com a mídia que não procurou saber realmente como foi e já saiu aí espalhando boatos e levando a informação errada para a população, falando que foi um aumento de 40% para os vereadores, que não foi. Foi uma adequação salarial prevista em lei, que tem que ser votado todo último ano de legislatura para a próxima legislatura, ou seja, para os próximos vereadores. Ninguém sabia qual vereador ia ganhar, se era vereador A ou se era vereador B. Então a mídia que procurou denegrir minha imagem, procurou tentar desmanchar aí um trabalho de 4 anos de um vereador, essa mídia eu não quis falar com ela, Jefferson, porque ela não procurou saber como era, o que era e como procede, igual você me procurou para saber. Agora, eu quero apurar quem não forneceu as informações para o senhor, porque a casa tem todas as informações, tudo no portal da transparência. Existe uma coisa que eu adotei aqui na casa, transmissão ao vivo das reuniões. Tem dia que dá problema? Dá problema. Não são todas que vai dar certo, como você vai fazer uma live aí ao vivo, às vezes não dá certo, a internet está ruim, a internet cai e não consegue voltar, às vezes fica picado a entrevista, acontece, mas a primeira reunião que foi votada em julho, está gravada. A segunda reunião aqui na casa possui o áudio da segunda reunião que foi votada e, para vocês entenderem, é votado numa reunião, é lido a ata dessa reunião votada na próxima reunião, votou na segunda reunião, foi lida a ata na segunda reunião, e na terceira reunião foi lido a ata da última reunião que votou. Foram 10-0 na primeira reunião e 11-0 na segunda reunião. E aí, será que ninguém ficou sabendo, Jefferson? Foi transmitido ao vivo, será que ninguém ficou sabendo? A gente vê que vários candidatos a vereadores entram nessas reuniões para ver, está lá no YouTube. Eu adotei esse sistema de transmissão ao vivo. Gente, essa reunião em si, ela não está no YouTube.
23... A 23 não está no... A 22 está. A 23 tem o áudio dela aí. Foi o dia que o rapaz do som me disse aqui que deu problema na transmissão. Fui informado disso hoje, que no dia a internet caiu na casa e esta reunião não está lá no canal do YouTube. Na ocasião que me foi informado da pauta desse projeto, eu procurei Vossa Excelência, pedi ao senhor o projeto de lei, esse projeto não me foi encaminhado, e nos demais pedidos eu não consegui, nem com o senhor, nem com a Procuradoria da Casa, nem com a Rosana, com ninguém nessa casa a gente teve acesso a esse projeto. Com a pandemia, o assunto meio que se encerrou porque a gente teve algo mais impactante ali e todos desperceberam do assunto. Mas o assunto ele veio estrondoso pós-eleição, numa reunião de segunda-feira, onde veio os valores. E aí eu queria que o senhor falasse a respeito deste comportamento, dessa questão dos dados da casa, porque algumas pessoas alegaram que vieram à casa ter acesso a esse material também e foi negado. Foi feito algum ofício, Jefferson? Não, né? Não tem informação de ofício. Mais informal mesmo. É porque a gente, aqui na casa, é adotado um sistema de ofício. Fez ofício, a informação vai para a mão. Não sendo feito ofício, tem as reuniões gravadas e é passado pelo YouTube aí, né? A pessoa pode assistir, né, no YouTube. Então a gente adotou essa transparência. Ali vem me dizer que ninguém deles assistiu nenhuma das reuniões, tinham candidatos a vereador presente na tribuna. Agora vem falar que não sabia. É muita hipocrisia, né? A pessoa estava ali presente, viu a votação, assistiu ao vivo, teve outras que assistiu no YouTube e agora falar que não sabia. Assim, eu acho que é uma hipocrisia. Eu citei essa palavra hipocrisia ao falar com o senhor Jó Franco, se não me falha a memória o sobrenome dele. Eu quero pedir desculpas àquele senhor, mas não retiro a parte de hipocrisia, eu peço desculpas pelo jeito que eu falei com ele, que eu lidei com ele. Mas acho que todos algum dia na vida já perdeu a cabeça e eu fui atacado nas mídias, nas redes sociais, durante uma semana inteira, e aí chegaram aqui até me entregar santinho de candidato a vereador aqui, me entregou, assim, tentando me desestabilizar, e eu caí nessa bobeira aí de não tratá-lo com o devido respeito. Então peço aqui desculpa para ele, mas a parte onde eu falo que foi hipocrisia, porque todos sabiam, todos que estavam aqui sabiam o que foi, o valor que foi, concorreram às eleições sabendo esse valor, e aí vem, depois que passa a eleição, na segunda-feira fala assim, não sabia. Presidente, é plausível o senhor pedir desculpas, né, a uma pessoa que fez uso da plenária aqui para poder do púlpito aqui para poder falar, e eu acho que o senhor deve também um pedido de desculpa à população pinheirense, porque o senhor fala que num momento de destempero, e isso é normal, o ser humano ele está apto a falhar, e é normal a gente perder o controle em certas situações, e eu acho que não cabe condenar o senhor por um destempero de momento. Mas eu acho que para a população de João Pinheiro, que não são 1.006 eleitores, igual o senhor tentou apresentar, e eu acho que de forma destrambelhada acabou apresentando mal a sua informação, talvez dizer aquilo que o senhor queria, mas nesse momento eu acho que o senhor tem a obrigação, né, eu acho que como presidente, como cidadão, e eu sei que a pessoa do Alexandre também tem essa vontade de estar indo ao eleitor total de João Pinheiro, que são 47 mil habitantes aqui, e fazer o seu pedido de desculpa, que eu acho que é plausível. Só um detalhe, onde você fala 47 mil habitantes, eu creio que João Pinheiro já tem mais de 55, disso aí para mais. Pedir desculpas a cada eleitor que entendeu a minha interpretação, o meu posicionamento, fiz um mau posicionamento na hora que eu fui dizer, eles pegaram uma pequena fala do resto, o resto seria aí o restante dos 1.006 que me elegeram, e o restante, né? Eles falaram só o resto da população. Esse resto dessa população é todos pinheirenses que moram na zona rural, que moram na cidade, são tratados por iguais. Você sabe por quê? Eu já disse isso em outra entrevista, disse aqui hoje, e volto a dizer no seu canal. Vou dizer no seu canal, aliás. Essas pessoas, quando eu vou buscar um recurso, como eu consegui 1.300.000 para a pandemia em João Pinheiro, ele foi colocado no hospital municipal, mais conhecido como PA. Eu não sei quem utilizou desse recurso.
Eu não sei e não quis saber quem utilizou. Eu quis saber se estava sendo bem utilizado aquele recurso. Quando eu consegui 400 mil para a reforma de um posto de saúde, dos postos de saúde, inclusive o de Canabrava também foi contemplado, eu não quis saber qual a pessoa daquela população dos 55 mil habitantes que eu acredito que tem em João Pinheiro foi beneficiado. Eu não quis saber. Eu quis saber se o posto de saúde tinha sido reformado mesmo. E mais 400 mil para colocar equipamentos nesses postos de saúde, eu quis saber se o equipamento chegou. Eu não quis saber qual daqueles eleitores e não eleitores, né? Porque tem muita gente que vive em João Pinheiro e não é eleitor ainda. Então, eu nunca procurei saber, nunca tive distinção de ninguém. Recurso para asfalto, quem andou naquele asfalto ali, não foi os meus 1.006 eleitores, foi toda a população pinheirense, sem distinção. Então, não trato ninguém com distinção, procuro atender a todos e atender bem. Você me conhece há muito tempo, sempre tratei cordialmente, sempre tratei com respeito a todos. Como você disse, foi um momento, às vezes, de fraqueza emocional mesmo, da gente por ter sido batido e o tempo todo apunhalado nas redes sociais, inclusive na mídia, que mentiu falando que o aumento era de 40%, querendo jogar a população contra os vereadores. E queria informar aqui, deixar bem claro, prestem atenção nisso, o vereador Alexandre é o presidente da casa. Ele não votou em nenhuma nem o 10-0, nem o 11-0. Eu simplesmente faço a minha obrigação como presidente, sanciono a lei aprovada no plenário. Eu tenho como obrigação assinar a lei que foi votada e aprovada pelos vereadores dessa casa, que foram eleitos pelo povo. Então, jogaram a carga toda em cima de mim, ficou a mídia batendo a semana inteira e falando mal da minha pessoa, denegrindo minha imagem. Será que isso é legal? Será que eles estão sendo corretos no que fazem? Presidente, o senhor falou da questão de ofício na casa, que é uma forma adotada, oficializada, né? E o senhor fala de reconhecer João Pinheiro hoje com mais de 55 mil habitantes, que não é oficializada. Então, eu acho que tem que ter um padrão para todas as coisas que são interpretadas. O IBGE, de momento, diz que João Pinheiro tem 47.736 habitantes, se eu não me engano. De momento, 2010. Atualizado, está lá 2020, eu não sei qual ano que eles vieram fazer, porque isso cabe ao município também contratar, tem toda essa questão, né? E a questão de valores de aumento, o que acontece é que o valor que foi reajustado aí é um valor de 17%, que foi sobre o valor do salário dos vereadores, que é baseado constitucionalmente sobre o salário do deputado estadual. Essa base, ela vai de 30% para municípios de 10 a 50 mil habitantes e de 40% para municípios de 51 mil a 100 mil habitantes. Eu quero saber do senhor, e os números são óbvios, são fáceis de interpretar, que foi baseado no município de 51 mil habitantes, a adequação, que o doutor Renato vai poder estar falando, a adequação, eu não estou entrando na questão do veto, mas na questão constitucional, foi feita sobre 40% do valor do deputado estadual. João Pinheiro é um município legalmente, formalizadamente, informações formais, de 47 mil habitantes. Então, jamais poderia ter sido feito em 40%. Inclusive, sobre 30%, os vereadores já estavam ganhando mais, acima da adequação real, que seria um salário de 7.755, eu acho, o salário de momento. E os vereadores já estavam ganhando 8.700 e alguma coisa. Então, em vez de adequar para mais, deveria ter adequado para menos. Só que fizeram baseado no município de 51 mil habitantes. Sim, você concorda comigo que há 10 anos atrás não existia... Vamos colocar baixo. No mínimo uns 3 bairros daqui de João Pinheiro? Sim. Há 10 anos atrás. Então, você concorda que, no mínimo, em cada bairro desse tem 3 mil pessoas? Pode que sim. Sim. Então, mas tem que ser formalizado. O IBGE não vem aqui há 10 anos. Mas a informação que está lá é a que vale para o Brasil e para o mundo todo, presidente. Mas o que vale, eu creio, que é a questão óbvia de quem vive no município, né? Mas não
pode, presidente. Se vamos achar, então, que João Pinheiro é maior do que Paracatu e vamos pagar o que Paracatu paga. Então, solicite o IBGE que venha e faça a medida. Mas aí tem que partir do senhor, presidente, do prefeito, das autoridades da cidade. Os senhores nos representam e representam o cidadão. Jefferson, tanto é que essa adequação aí veio e provavelmente deve vir o IBGE fazer a contagem, porque como houve denúncia, o Ministério Público deve pedir essa contagem para verificar quantos os habitantes existem aqui. E é importante a gente ressaltar o seguinte, ninguém está interessado que o município receba menos, porque se o IBGE vem e esses números sobem, o município passa a ter direito a corpo de bombeiro, a UTI, a questões que somente municípios com 50 mil habitantes pode ter, que não é a situação de João Pinheiro nesse momento. Então, legalmente, e o doutor está aqui que vai poder falar, João Pinheiro não se adequa legalmente. Então, como que a gente vai trabalhar no achismo de será que tem ou será que não tem? Porque se o IBGE vir, presidente, e fizer a contagem e der abaixo novamente, eu acredito que o Ministério Público também vai se posicionar em relação a isso, e se a denúncia for plausível, os senhores, além de, eu não sei como vai fazer, porque acontece mais um problema constitucional, que os senhores não podem reduzir o próprio salário, né? Não pode pegar uma lei que foi votada e simplesmente anular ela. Eu não sei de verdade como os senhores vão agir em relação a isso. Com o posicionamento, eu acho que um órgão, talvez, de uma hierarquia maior, possa conduzi-los a isso. Mas vai ter que fazer uma redução salarial. Vamos aguardar o judiciário tomar as decisões. Eu trabalho, Jeff, você viu aí minha linha de trabalho nesses 4 anos, com o que está dentro da lei. Então, está na lei, a gente não pode abaixar o salário da legislatura, ele é pré-fixado, a gente não fixa o próprio salário, a gente fixa para a legislatura posterior, deixando bem claro que até agora nenhum vereador recebeu esse salário, até agora. Provavelmente, vai depender do próximo presidente, ele deve ser pago só em 2022, entendeu? Então, a gente quer deixar isso bem claro. Foi votado pelos vereadores, foi sancionado pelo presidente, porém, provavelmente só deve ser pago em 2022, porque a gente tem como obrigação fazer essa votação um ano antes da próxima legislatura, por não saber quem vai ser eleito, né? O presidente, ele se posicionou aqui em relação ao voto, o senhor não votou, os demais vereadores votaram. Eu queria saber do senhor o seu posicionamento. Se o projeto chegasse aqui hoje, o seu voto era a favor ou contra? O senhor acha que é justo em relação, não vamos falar nem constitucional, mas em relação ao momento país, não digo nem Minas, mas Brasil e mundo, e eu vou entrar daqui a pouco com o doutor na questão que ele vai me passar ali do decreto da questão de calamidade pública, e a gente vai debater essa situação. O seu voto hoje, como que seria? O voto ficaria com o que é legal. Se o judiciário falar que é legal, é legal. Se falar que é inconstitucional, é inconstitucional. Vamos receber aquele salário que é o que eles falarem que deve ser. Eu sempre trabalho com a legalidade. É isso. Doutor Renato, o reajuste ele foi feito baseado num salário no índice de 40%, é isso? Certo, isso. Boa noite. Só para... Pessoal, eu vou sentar aqui do lado do doutor Renato aqui para a gente bater um papo aqui. Doutor, vamos lá, novamente. O senhor vamos lá, vamos botar os pingos nos i. Foi 40%? Não foi 40%. Vou explicar melhor para vocês. O que acontece? Falando do reajuste baseado nos 40% sobre o salário do deputado. Sim. O reajuste foi baseado em 40% sobre o salário do deputado. Aí eu vou vir explicar o porquê que foi. Na lei 9.974 de 2016, né, da última legislatura, essa lei ela já tinha sido votada, né, com a linha C, que falava dos 40% do salário, a linha C, que já falava sobre os 40% do salário do deputado. Para município de 50 mil habitantes a 100 mil habitantes. Isso. O que houve? Simplesmente nós viemos e copiamos essa lei, né? Por quê? Porque às vezes, na época em que essa lei foi votada, na época, os vereadores achavam também que o município já tinha 51 mil habitantes. Achismo o tempo todo. Sim, mas eu falo o seguinte, vamos supor que o censo vem, essa lei é revogada, e o censo vem amanhã e fala que João Pinheiro tem 55 mil habitantes.
Mas isso não é condenar uma pessoa por um crime que ela possivelmente cometeu? Vamos então adiantar que amanhã a justiça decide que ele cometeu? Ué, se você está falando, né? Mas vamos voltando aqui no assunto aqui. Então, essa lei, ela foi só baseada numa lei antiga. Então, nós copiamos essa lei, né? E fizemos dessa forma. E fizemos uma adequação, né? Porque ela tem uma o subsídio dos vereadores é todo ano, ela pode ter uma recomposição, né? 4,25. Isso, 4,25, que é da Constituição, do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, né? Que pode ter essa recomposição dos subsídios. Então, se essa lei, né, ela, da linha C, ela está inconstitucional, igual vocês estão falando, até hoje não chegou nenhuma notificação, nem do Ministério Público, nem do Judiciário, para a gente estar respondendo em relação a isso aí. Na hora que chegar aqui na casa, aí nós vamos responder em relação se ela é inconstitucional ou se ela é constitucional em relação a isso aí. Pessoal, foi feito as denúncias, né? Como eu falei, nós mesmos, baseado na questão da Constituição, é uma interpretação nossa, eu sentando com a minha equipe, a gente entendeu que, tendo o João Pinheiro documentos não formalizados, qualquer coisa que for baseada em coisa que não é formalizado, ela é inconstitucional ou, no mínimo, ilegal. Agora, eu queria que o senhor falasse, vamos sair da questão constitucional e vamos entrar na questão federal, que é um veto do presidente que estava em vigor quando essa lei foi trazida à casa, foi votada e aprovada, e existia um veto presidencial que proíbe funcionários do Estado, funcionários federais e municipais de ter reajuste ao salário mínimo, ao salário até dezembro de 2021. Uma justificativa, se o senhor, para entender que para a classe política, ou para João Pinheiro, nesse momento, era permitido. Na verdade, é o seguinte, Jefferson, não é, na verdade, O que eu tenho de parecer até agora, jurídico, é o seguinte, alguns advogados falam que a lei só valeria se aqui tivesse sido aprovado que aqui estava em pandemia, a cidade afetada pela pandemia e estado de calamidade. Esse é um posicionamento de um dos advogados que eu tomei saber. Outro advogado me disse que, independente disso, a gente tinha que fixar o subsídio, poderia ser feito esse aumento, porque vereador não é funcionário público, ele é considerado agente político. Então, é mais um posicionamento para você ver que a cada advogado que a gente consulta fala uma coisa, tem um posicionamento jurídico. Então, vamos deixar o judiciário tomar conta disso aí, ele falar é certo, não é certo, faz isso, faz aquilo, porque a gente está aqui para catar. Doutor Renato. Na época que nós fomos fazer também esse projeto de lei, não tinha muitas decisões, jurisprudências em relação a esse assunto. Sim. Entendeu? Você poderia ou não esse aumento para os agentes políticos. Então, é por isso que nós baseamos nessa lei, né, para fixar o valor dos... não perca o seu raciocínio, mas eu gostaria que o senhor me trouxesse esse artigo da lei, que é o artigo que muitas pessoas estão se pautando nela. O senhor pode fazer a leitura? Sim. Na hipótese em que trata o artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2020, a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de conceder qualquer tipo de vantagem, aumento, reajuste ou adequação, remuneração a membros do poder ou órgãos, servidores, empregados públicos, militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada e julgado ou determinação legal anterior à calamidade pública. Doutor Renato, aqui fala municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19.
É uma questão interpretativa novamente. Sim. O que é afetado e decretado? Porque me diz um município no mundo que não está afetado pela calamidade pública da pandemia. Tudo bem. Às vezes, na época em que a lei ela foi aprovada, passou por aqui, a lei, julho. Às vezes, João Pinheiro não tinha o número, de casos de coronavírus, porque eu não sei os dados, mas até pouco tempo tinha poucos óbitos, né? Então, assim, foi a gente baseou na época que João Pinheiro ainda não estava nesse estado. Doutor, afetado por calamidade pública, eu tenho ciência que João Pinheiro foi afetado desde o princípio, que tivemos todo o comércio em dificuldade, famílias passando dificuldade por questões de alimento, questões econômicas, faltando condição para a saúde. Então, não me falta certeza que João Pinheiro estava afetado por calamidade pública. Agora, quando se usa a justificativa de afetados e não decretado, aí muda toda a conversa, porque o que eu estou vendo que está sendo falado por alguns vereadores dessa casa é que João Pinheiro não foi decretado estado de calamidade pública, que aí sim João Pinheiro poderia receber, porque não foi decretado estado de calamidade pública. Mas qual município no mundo não foi afetado por calamidade pública devido à pandemia? Sim, eu concordo com você, né? Mas o judiciário é que vai tomar a decisão. Foi afetado, não foi afetado, estava afetado no momento que foi votado ou não. Eu acho que cabe ao judiciário tomar essas decisões. Eu vou dar as considerações finais também para não estender muito, mas eu vou fazer uma pergunta para os dois, para o procurador da casa, e vou fazer para o Alexandre, só um momento. Doutor, dentro de tudo que foi apresentado agora, o senhor como advogado, o senhor enxerga alguma falha ou o senhor acha que todo esse processo vai correr naturalmente e vai terminar conforme foi votado aqui, tudo certo? A única falha que teve esse projeto dessa lei foi que ela não foi sancionada na época certa. Então, ela não foi sancionada, foi sancionada logo depois. A única falha que eu vejo nessa lei é que ela não foi sancionada na data que ela teria que ter sido sancionada. Alexandre, seu posicionamento. Meu posicionamento é que, assim que chegou às minhas mãos, eu assinei e sancionei a lei, dando valor a ela. As perguntas de casa, eu vou pedir que você faça aqui no microfone. Gerson, pergunta para o presidente da Câmara como funcionam as comissões da Câmara ou se elas só estão no papel, como permite que um projeto deste chegue à votação. Funciona da seguinte forma, Jefferson. Passa-se pela casa, é votado e, se aprovado, sancionado pelo presidente. Eu acho que o questionamento dessa pessoa que fez essa questão da comissão, todo o projeto passa pela Comissão de Justiça e Orçamento antes, para depois chegar na mesa do senhor. A gente já teve alguns casos de alguns projetos que até inconstitucional que chegou à sua mesa. O que acontece nessa avaliação? Se ele chegou à mesa e foi colocado, ele passou por uma votação primeiro das comissões. Chegou à minha mão sendo aprovado, eu tenho como presidente deliberar a matéria e colocar ela em votação. Votado pelos meus colegas vereadores, eu tenho, se deu 10-0 ou se deu empate, eu tenho que decidir. Se não deu empate, eu acato e assino. Qual o critério para formar as comissões? O critério é nomeado, né? Geralmente os vereadores são nomeados para poder fazer ali os debates e embates para colocar as matérias para serem deliberadas. Alguma pergunta? Tá. Pessoal, eu vou estar finalizando. Então, os senhores, o posicionamento é aguardar o Ministério Público, aguardar o Poder Judiciário. É isso, presidente? Isso mesmo, Jefferson. Já está encerrando a entrevista? Eu queria aqui fazer umas considerações onde aqui foi falado, não foi falado aqui, foi falado em uma rádio, que eu mandei um cidadão calar a boca aqui na tribuna. Eu pedi ele para fazer silêncio, porque ele estava tumultuando uma reunião onde tinha outras pessoas falando e ele causando tumulto. Porque aqui é liberado para qualquer um que queira fazer uso da palavra, desde que não fique causando tumulto no plenário, porque isso aqui é uma casa de respeito. Uma outra coisa que eu quero falar aqui,
algumas pessoas do grupo que estavam atacando usando palavra de baixo calão. Eu acho que tem que ter mais respeito por quem está aqui, pela família, pelas pessoas que aqui representam a população, que foi eleito por votos para representar a população. Deixar bem claro, como você mesmo disse, você denunciou ao Ministério Público isso. Eu procurei falar com você na mídia, porque eu te acho imparcial, e assim, a mídia que me batia, que me falava, que procurou expor primeiro, sem tomar conhecimento da real situação, do real valor que tinha sido reajustado, eu não quis falar, e até hoje eu dei uma entrevista para eles estavam aqui, e ficou aquele impasse que eles também não sabiam, que foi apresentado para eles lá as informações, eles não procuraram verificar primeiro. Então, é o que eu falo, às vezes a pessoa que assistiu aquela primeira entrevista não vai assistir a segunda para saber se realmente aquilo está certo. Então, tomem cuidado na hora de postar, tomem cuidado na hora de falar, e tudo no Brasil, quando há uma denúncia, é investigado. Vamos deixar o posicionamento do promotor, posicionamento do juiz, e vamos aguardar sem questionamentos, porque a gente está aqui para representar o povo. E a parte que eles falaram aí dos meus 1.006 votos, tiraram pequenas partes do trecho onde eu falo na reunião e ficam me batendo, falando que o resto é resto. O resto não é resto, o resto da população é o resto dos após 1.006, né? Então, são pessoas que eu vou lutar para conseguir mais recursos para ela, e podem ter certeza, estou de braços abertos, de gabinete aberto, e sempre tratando todos que me procuram com respeito, todos. Então, eu não tenho distinção se é branco, preto, amarelo, azul, pobre, rico, para mim não existe. A pessoa falar, vocês que vieram da classe baixa, viemos sim, viemos da classe baixa, a maioria dos vereadores que estão aqui veio da classe baixa. Veio da classe que, na minha época de infância, uma Coca-Cola de 1 litro tinha que dar para 5 pessoas tomar, 4 pessoas tomar, e dava. A gente veio dessa época mesmo. E se venceu na vida ou não, foi por méritos. Se foi eleito pelo povo aqui, foi por méritos, Jefferson. Não foi ninguém que caiu de paraquedas aqui, não. Se a pessoa conseguiu se formar, foi por mérito. Na época era muito difícil, então a pessoa vir classificar a classe, seção da classe baixa, querendo rebaixar vereador, é muito feio. Eu não concordo, discordo plenamente, assim, e vejo que todos que estavam aqui procuravam desempenhar o melhor trabalho possível aqui dentro dessa casa. Eu sou da posição que eu não acredito que ninguém levante de manhã cedo pensando em errar. Errar, eu acho que é muito humano errar, mas também é humano reconhecer o erro. Por isso que eu pedi ao senhor que se retratasse diante da população, em questão do senhor dizer que tinha obrigação somente com 1.006 e mais o seu voto. Não foi o que eu quis me expressar no momento. Foi um momento de raiva, não foi o que eu quis me expressar. Então, eu deixo aqui a fala bem claramente, que eu não levanto para trabalhar para 1.006, eu levanto para trabalhar para a população pinheirense, inclusive de outras cidades também que me procuram para eu dar orientações em tratamentos, em outras coisas aí. Então, eu trabalho não só para João Pinheiro, eu trabalho para quem me procurar, eu estou disposto a ajudar. Tem uma pergunta aí, você está se posicionando? Para você deixar bem claro, porque aqui já tem um tanto de gente perguntando quem foi o autor do projeto de lei para o aumento. Presidente, quem foi o autor do projeto? De quem partiu a iniciativa? O projeto, como não é um projeto de aumento, é um projeto de reajuste, adequação do salário, ele vem desde as outras, como é que eu posso falar aqui? Desde as outras legislaturas, a palavra certa, desde as outras legislaturas. A gente só fez a adequação dela. Então, foi passado pela mesa diretora para os vereadores, eles votaram, voltou para minha mão, eu sancionei. Votaram em 2 votações. Pessoal, muito se questiona a respeito do salário dos vereadores, e é bom deixar bem claro aqui, as pessoas em relação ao salário prefeito, vice e secretário.
salário de prefeito, vice-prefeito, ele é baseado diferentemente dos vereadores, que é no deputado estadual, mas nos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o salário do prefeito, ele é o salário majoritário, todo município tem que seguir essa hierarquia, ninguém no município pode ganhar mais que o prefeito, é mais ou menos isso, doutor? É isso mesmo, é baseado no salário dos ministros do Supremo. Doutor, alguma consideração final que o senhor queira fazer? Sim, eu quero agradecer, né, o espaço, essa entrevista para a gente, né, esclarecer esses fatos e te parabenizar, Gerson, pela sua imparcialidade, pelo seu trabalho que você vem fazendo aí na cidade e colocar à disposição de qualquer dúvida, se alguém precisar de algum documento, pode me procurar aqui na Câmara que irei atender. Realmente, presidente, por receber, né, um momento tenso, um momento que tem um desgaste, né? Eu vejo muitas pessoas com cunho político, mas me vejo e me orgulho de ver muitos populares se manifestando. Eu acho que o povo deve ir mais às ruas, o povo deve levantar mais bandeiras, o povo deve fiscalizar o político, porque eles são funcionários do povo, e eu acho que quando existe um erro, temos instâncias para poder apurar esses erros, e a mídia ela tem que trabalhar de forma a levar a informação até você. Agora, o jornalista ele também opina, ele forma opinião. Na minha opinião, eu sou totalmente contra o momento de reajuste ou adequação, que seja. Existiu, para mim, uma questão do veto, que eu acho que foi passado por cima, e mais do que tudo, a Constituição ela tem que ser respeitada sempre. E eu sempre vou me pautar e faço isso no meu trabalho. Documentos. Eu não trabalho com o que os outros falam ou com a informação que o vizinho me passou. Eu trabalho com documentos. Então, por isso, o meu posicionamento de cobrar a Câmara em relação ao IBGE, que é o censo que faz a contagem e que deveria ter se baseado nos 30%, que se tivesse feito isso, doutor, teria reduzido o salário dos vereadores, uma adequação para baixo e não uma adequação para cima. Quero agradecer ao senhor pela oportunidade. Doutor, muito obrigado. A reunião foi estendida hoje, foi um dia tenso e os senhores estão aqui ainda. Queria agradecer aqui a toda a população, dizer que nunca corri, nunca escondi de nada, de problema algum que aparece na minha vida. Estava aí a população, alguma parte da população que a gente vê que alguma parte também é partidária, manifestando ali na porta, e tinha quase que o mesmo tanto de manifestantes a favor. Então, eu recebo várias mensagens no WhatsApp para a gente, continua do jeito que está, força, do mesmo jeito que a gente recebe também assim, críticas no Facebook, da oposição, das pessoas que estão fazendo manifestação. Mas a hora que falar vagabundo, eu perde a razão. Levanto todo dia, 7 horas da manhã, e vou até 7 da noite trabalhando. Se você me chamar qualquer hora do dia ou da noite, quantas vezes a gente já trocou ideia, tarde da noite, eu nunca me escondi, nunca abaixei a cabeça, sempre conversei, sempre pautei tudo que estava, todas as suas dúvidas em discussão, a gente teve esse embate, debate, nunca me escondi e não me escondo. Se você me procurar meia-noite na farmácia, eu vou estar lá. Se você me procurar 3 horas da manhã, vou estar lá. Vou estar na minha residência, mas eu estou pronto para atender as pessoas e não sei quem toca o meu interfone lá, se ele quer que eu atenda ele na farmácia ou como vereador. Lá eu não tenho um termômetrozinho, é coisa de vereador ou de farmácia. Eu estou pronto 24 horas para a população pinheirense. Não tem distinção de qualquer uma pessoa que me procure. Então, deixar isso bem claro para quem fala aí que essas palavras que eu não gosto nem de ficar repetindo. Obrigado. Acho que o respeito tem que ter sempre e, às vezes, a opinião não é a de se concordar, mas é a de se respeitar, porque cada um tem sua opinião e a gente tem que ter aí a condição de respeitar a opinião do outro, por mais que às vezes a gente não agrade. Sputnik, Voz do Povo, vou ficando por aqui. Foi um cara a cara com o presidente da Câmara e o procurador aqui da Câmara Municipal de João Pinheiro.